Olá, seja bem-vindo ao Filosofia de Bolso, nosso canal de filosofia. Você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de filosofia. Então, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Hoje eu estou num lugar um pouquinho diferente, dá para perceber, né? Mas eu queria responder uma pergunta que é muito frequente, né? Uma pergunta que não só eu, mas todos os professores escutam. Por que você escolheu ser professor? Talvez você já fez essa pergunta um dia para algum professor e eu recebo sempre essa pergunta, né? Guilherme, por que você escolheu ser professor? Ou então, você sempre quis ser professor? Não, gente. Eu não quis sempre ser professor, desde pequeno, desde criança. Então, para poder responder, eu vou dizer um pouquinho para vocês aqui da minha história, né? Porque para poder responder essa pergunta, a gente tem que acessar um pouco aqui da história do Guilherme. Bem, vamos lá. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito voltada aos estudos, sempre muito voltada aos livros, à leitura, ao conhecimento. Isso sempre foi algo meu, muito pessoal, né? E eu era encantado pela ciência, pelas ciências naturais mesmo, pela física, pela química, pela astronomia. E eu queria ser, essa é a primeira profissão que eu quis ser quando criança. Eu quis ser cientista, eu queria ser físico, astrônomo, físico quântico, trabalhar na NASA, entre outras coisas. Então esse foi o meu primeiro desejo de criança, né? Depois eu senti um desejo de ser padre, é isso mesmo, ser padre, porque eu sempre estive dentro da realidade da igreja católica, e convivendo com padres e com essa realidade religiosa, eu senti esse desejo. Muito bem. Para você ter ideia, então, você pode perceber, eu nunca quis ser professor, quando pequeno, quando criança. Entretanto, como eu disse, eu sempre estive voltado aos livros, ao conhecimento, e isso sempre me proporcionou um gosto pelos estudos, pela leitura, e eu sempre estive ensinando os meus amigos, a minha família, os meus pais, as minhas tias, os meus primos. Eu sempre estive nesse papel de ensinar. Muito bem, quando chegou a minha adolescência, eu conheci uma comunidade missionária, uma comunidade católica missionária, da qual eu me encantei pela vida missionária e eu quis ser missionário. E eu fui para essa comunidade quando eu tinha 17 anos, e eu fiquei nessa comunidade e eu me tornei missionário, e eu nessa comunidade quis ser padre dessa comunidade específica, né, uma comunidade católica. Eu fiquei 9 anos nessa comunidade, bastante tempo, né? E ali foi fomentando esse desejo e esse sonho do sacerdócio, de ser padre. Entretanto, depois de muitos anos, como eu disse, 9 anos que eu fiquei nessa comunidade, eu percebi que o sacerdócio não era a minha vocação. E eu comecei a me encontrar, por quê? Algo que se repetia na minha vida. Assim como na infância e na adolescência, os estudos, a leitura, os livros, o gosto pelos estudos e o gosto de poder ensinar as pessoas também esteve presente ali da minha adolescência à fase adulta, como missionário. Também ali eu tive que sempre estar ensinando as coisas da igreja, ensinando um pouco de teologia, um pouco de doutrina, né, um pouco daquilo que são os aspectos religiosos dessa comunidade específica, da igreja. Eu sempre estive ensinando. E então, como eu digo, eu me percebi mais professor do que padre. Foi quando eu decidi voltar, né, retornar à minha cidade, né, à casa dos meus pais, continuar os meus estudos filosóficos para poder me dedicar então a esta área da educação, ao ensino, à educação, a realmente a docência, né, a ensinar, a me tornar realmente professor. Por quê? Porque eu percebi que durante toda a minha vida eu já exercia a docência. Durante toda a minha vida, desde a infância, eu sempre estive voltado aos estudos, voltado a ensinar aquilo que eu estudava, que eu lia para outras pessoas. Então, eu fui me encontrando como professor. Então, não foi uma profissão que eu escolhi apenas, mas que eu percebi que eu nasci professor.
como uma vocação mesmo, né? Como algo que a gente nasce com essa missão. E eu me encontrei nisso, né? E em um determinado momento eu comecei a sonhar como seria eu sendo professor, dando aula numa sala de aula, falando de filosofia, e aquilo começou a crescer dentro de mim, no meu coração, nos meus pensamentos. Foi assim que eu me tornei professor, né? Agora, se você me perguntasse o que mais me agrada na vida como professor, a primeira é que essa profissão da docência, né, de lecionar, de ser professor, ela é uma profissão da qual nós sempre temos que estar estudando, né? O professor, ele nunca deixa de estudar. Por quê? Porque para eu preparar um vídeo aqui para vocês, eu preciso pegar um tema, preciso preparar, eu preciso muitas vezes buscar naquele filósofo algo que eu tinha estudado na faculdade, às vezes não lembrava mais, buscar, relembrar, anotar, fazer um roteiro do que eu vou falar, tentar trazer de forma simples aqui para vocês. Da mesma forma, se eu for preparar uma aula, eu tenho que pegar os autores, a história da filosofia, me debruçar sobre os livros, ler novamente, preparar, fazer um roteiro de aula e transpor esse conhecimento de uma forma simples para um jovem de 15, 16 anos, 14, né? Para um adolescente. Então, essa é uma das coisas que me encanta na vida do professor, nessa área, nessa profissão. Porque, como eu sempre gostei de estudar, esta é uma profissão da qual eu me encaixo perfeitamente. Porque, como eu disse, desde a minha infância eu sempre estive voltado aos estudos, aos livros, e nessa profissão eu não perco a oportunidade porque ela exige que eu esteja sempre, continuamente estudando, porque ao estudar novamente eu sou capaz de dar uma aula, de dar uma explicação, de esclarecer alguma dúvida de algum aluno. A segunda coisa que me encanta na vida como professor, participar da vida dos jovens que estão ainda se descobrindo e auxiliá-los nesse caminho de autoconhecimento, de descoberta da própria vocação profissional, né, daquilo que eles querem para o futuro, seja os estudos, a faculdade, um vestibular, participar e ajudar esses jovens, né? E também porque eu sinto e eu entendo que a educação, ela é importante, ela não é apenas importante, mas a educação, ela é capaz de transformar o ser humano através do conhecimento. As pessoas perecem, as pessoas morrem por falta de conhecimento. E o conhecimento, ele pode te libertar, o conhecimento, ele pode esclarecer, né? Como vai dizer alguns filósofos do século XX, o Adorno, a Hannah Arendt, o próprio Kant, né? A educação, ela não é apenas o esclarecimento para que você, para que o aluno, para que cada pessoa no mundo seja capaz de ser uma pessoa esclarecida na realidade, no mundo, sobre tudo que está ao seu redor, mas ela é emancipatória. Quando eu percebi que através da educação, os países, as nações e sobretudo as pessoas, elas se tornam emancipadas. Guilherme, o que significa ser uma pessoa emancipada? Significa ser independente, autônoma, dona da sua própria vida e das suas escolhas, conhecendo os seus direitos, os seus deveres. Enquanto cidadão na sociedade, a educação proporciona cada dia mais a emancipação do ser humano. E eu acredito nisso, eu acredito na educação. E por isso eu escolhi ser professor. Também, primeiro por um aspecto pessoal, né? Há anos atrás eu ouvi de um amigo meu, padre, que me disse: Guilherme, você tem vocação intelectual. Você é chamado aos livros, aos estudos. E eu tomei isso para mim e eu percebi que ele estava certo. Realmente eu tenho uma vocação intelectual. Mas, sobretudo, existe um prazer enorme em poder ensinar, em poder levar esse conhecimento aos jovens, às pessoas, de poder explicar um conteúdo, um filósofo, um assunto específico.
Então eu encontro prazer em ensinar e, sobretudo, eu encontro alegria de perceber que o jovem, o adulto, a criança, todo aquele que é atingido pelo conhecimento e pelo processo educacional, ele se torna emancipado, autônomo, livre, conhecedor dos seus direitos e dos seus deveres. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo respondendo essa pergunta: por que eu escolhi ser professor? Eu escolhi porque eu entendi que essa é a minha vocação e porque eu acredito na educação, que ela é capaz de transformar as pessoas e fazer com que as pessoas sejam cada vez mais autônomas, dona das suas próprias vidas e das suas escolhas. Então é isso. Diz aí o que você achou nos comentários. A gente se vê no próximo Filosofia de Bolso. Um abraço.